de começar aqui a partilhar. Agora, não sei como é que estão as definições de privacidade, porque se tiver bloqueado, eu não vou conseguir identificar os pastores. Acho que o meu não está bloqueado. Acho. O meu também não. Ok, então eu vou partilhar aqui e identificar os pastores. Acho que já temos aqui algumas pessoas a nos acompanhar. Deixa-me aproveitar e dar aqui uma boa noite a todos os que nos estão a seguir. Estamos aqui a fazer uns pequenos arranjos e começamos já com a nossa conversa. Estão aqui hoje os pastores Adriano Glende e Ovídio de Freitas para olharmos para a proposta de hoje, que é a sustentabilidade da igreja em época de Covid. E aproveito também pedir para partilhar e chamar mais irmãos para esta conversa, que acreditamos será muito frutífera pela experiência dos dois convidados. Estou agora aqui a compartilhar e a identificar os pastores. Bom, enquanto eu estou aqui a partilhar, deixa-me pedir aos pastores para fazerem uma saudação a quem nos está a acompanhar. Pastor Ovídio, eu vou dar Pastor primazia ao Glende. mais novo. Eu estava aqui calado, esperando que o mais velho avançasse. Eu quero saudar a todos nossos irmãos e nossas irmãs com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Uma saudação muito especial para o reverendo Ovídio de Freitas, nosso irmão, nosso amigo, companheiro. E ao Gil, Gil, eu quero lhe agradecer por essa iniciativa. Desde o princípio, tu tens sido impulsionador de grandes reflexões. Então, nós queremos também pedir que Deus continue te abençoando por essa iniciativa. Na presença do reverendo Ovídio, podemos partilhar um pouco do conhecimento que nós temos com relação a esta situação pandêmica que está afetando as nossas igrejas e falarmos um pouco sobre a sustentabilidade da igreja, que é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando hoje. Muito obrigado, pastor. Eu também vou no mesmo diapasão. Primeiramente, saudar a todos, especialmente o reverendo Adriano. É um momento de bênção este de interagir com ele e trazer à tona esta reflexão muito importante e contextual. Saudar o Gil também, que mesmo em meio da crise também podia se levantar um tema, né? Como manter sustentável a paz na arautos da fé diante da Covid-19, né? Exato. E saudar a todos os internautas que estão conectados conosco. Recebi uma mensagem lá por volta das 15 horas da irmã Paula Lutucuta, a partir de Maputo, e dizia que tinha todo o interesse de partilhar o link com os irmãos lá de Moçambique. Estou em crer que neste momento estamos a ser seguidos, não apenas aqui na nossa urbe de Luanda, mas em várias províncias, porque também muitas pessoas da igreja e amigos foram
manifestando o interesse e o desejo de participarem conosco, e por isso estamos felizes. Acompanhem conosco, interajam naquilo que puderem, façam as vossas mensagens, questionando ou dando contributo, já que é um tema que afeta a nossa vida enquanto membros do corpo de Cristo. Obrigado, pastores. Para começarmos, eu já partilhei o link com os pastores, podem confirmar antes mesmo de começarmos. Pastor Clende já confirmou? Pastor Ovídio? Sim, eu já confirmei. Tá confirmado. Bom, enquanto os pastores confirmam, deixa-me só saudar aqui a irmã Cisaltina Candeia. Boa noite. Obrigado pela sua companhia. Saudar aqui o irmão Luiz Tiago. Obrigado pela sua companhia. O irmão Tomás Catumbela. Muito obrigado por estarem conosco. Como podem reparar, eu não consigo saudar quem não está aqui a comentar. Eu sei que tem bem gente a nos seguir, mas não consigo aqui identificar quem nos está a seguir. Somente aqueles que deixaram aqui os seus comentários. Por favor, deixe também o seu comentário, que até pode deixar aqui uma questão. Assim também aproveitamos para nos saudar. Pastores, indo mesmo já à nossa conversa, eu gostaria de perceber de vós o serviço que a igreja oferece deve ser considerado essencial pelo Estado, tal como considerou outros serviços? Quando você fala pastores, fica difícil, então é melhor mesmo dirigir a questão. Exato. Pronto. Então, começamos pelo pastor Ovídio. Está bem. Muito obrigado por este momento, mais uma vez. Quero, antes de tudo, fazer uma pequena pincelada sobre o que é a igreja. O que é a igreja? A igreja é a união daqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para redimi-los dos seus pecados. E isso pode ser encontrado, não é? Este conceito da igreja, enquanto membros do corpo de Cristo, podemos encontrar na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 22 e versículo 23. Logo, igreja é esta união de pessoas que se juntam com o mesmo propósito de adoração ao Senhor. É verdade que temos um conceito que vai para além deste de união de pessoas, que é a igreja do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de edifício, do ponto de vista de templo, mas não é o que está aqui em causa. Aqui vamos falar mais na perspectiva de comunhão de pessoas com o mesmo propósito, de buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu quero buscar aqui um cenário que nos pode ajudar nesta reflexão, pastor Quilende e ao Gil, que é o cenário de Atos capítulo 5, versículo 34 ao versículo 39. Quando Pedro e João são submetidos ao Sinédrio, diante de Caifás e Anás, os sacerdotes de elite daquele tempo, da liderança, e que estes apóstolos corriam sério risco de serem apedrejados. E apareceu um fariseu, alguém da elite dos fariseus daquele tempo, chamado Gamaliel, que disse, olha, deixem esses homens em paz, porque se o que eles realmente estiverem a fazer for de Deus, será sustentável. Mas se não for de Deus, não irá por ali além. O que quer dizer que, enquanto igreja, a sustentabilidade da igreja advém de Deus. E isto podemos rematar com a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. Naquele desafio em que havia, alguns diziam, nós somos de Paulo, outros, nós somos de Apolo. E Paulo repreende os irmãos de Corinto dizendo, quem é Paulo, quem é Apolo? Um plantou, o outro regou, mas esses diante de Deus são pequenos, maior é aquele que provê o crescimento. Logo, toda a sustentabilidade da igreja provém de Deus. Deus é o ente principal que permite que a sua igreja se mantenha estável. Agora, as ações da igreja deviam ser consideradas pelos estados. Bom, os estados normalmente, de acordo com a nossa realidade,
partindo do ponto de vista da nossa Constituição, o nosso Estado é laico, né? O nosso Estado permite que as igrejas, de forma idônea, exerçam o seu direito de culto, promovendo o bem comum, né? Desde que não lesem os direitos humanos, desde que não extrapolem as medidas que visam salvaguardar o bem comum. Então, estes, com uma certa idoneidade, sabemos que, de acordo com a proposta de lei de religião e culto, há um certo número de membros que a igreja deve ter para se tornar oficialmente reconhecida pelo Estado. Logo, não julgo assim como algo muito pertinente que o Estado reconheça as ações das igrejas como algo do ponto de vista social. Aliás, porque as igrejas até o que a mão esquerda dá, nem sequer a direita deve saber. Eu parto deste princípio, desse pressuposto. Pastor Clemente. Gil, eu quero agradecer mais uma vez e dizer ao pastor Ovídio que é um prazer estar aqui e partilhar esse espaço com ele. Nós estamos vivendo uma situação nunca vista na nossa geração, principalmente nós que estamos aqui vivendo esse momento. É uma situação de pandemia que está afetando as nações e como igreja, como parte da sociedade também não se deixa ser afetado por esta situação. Então, isso trouxe muitas consequências. Nós estamos na realidade de Angola, há quase 4 meses que nós não partilhamos da comunhão, porque para nós, como igreja, o momento comunhão é sine qua non para nós. O momento da partilha da palavra, da partilha do pão, o momento da interação é que forma a igreja. Infelizmente, esta situação da pandemia acabou com este momento de comunhão física como tal e trouxe consigo algumas consequências que nós vamos abordar aqui na nossa conversa. Mas olhando para a sua questão, eu também sou de opinião que a sustentabilidade da igreja está enraizada naquele que é o fundador da igreja, que é Jesus Cristo, que disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a amada igreja. Então, eu digo que a sustentabilidade da igreja está em Jesus Cristo. Mas a igreja como tal, se os homens que dirigem a igreja, homens e mulheres, não se adequarem às novas realidades que nós enfrentamos, a igreja como tal não vai desaparecer, vai estar sempre sustentável, mas vai enfrentar os problemas de uma forma mais penosa, de uma forma mais sofrida ainda. Por isso mesmo, é importante que a igreja se prepare para enfrentar os desafios. E essa pandemia do Covid-19 veio mostrar que muitas igrejas não estão preparadas para enfrentar os desafios que o mundo moderno nos apresenta. Hoje, a igreja enfrenta uma quebra de paradigmas total. Nós estamos vivendo nova quebra de paradigma total. A forma com que nós adorávamos, a forma com que nós nos reuníamos, a nossa forma de fazer os cultos, a nossa forma de sustentar até a própria causa da igreja, a forma de ajudar os pobres, a causa social, aí mostramos que hoje precisamos nos reinventar para tornar a missão da igreja nesta época de Covid-19. Será necessário que o Estado reconheça a igreja? Sim. Será necessário que o Estado reconheça o papel da igreja? Pode terminar. A igreja como tal, sabe bem qual é a sua missão. A igreja tem a sua missão eclesiástica como tal, mas também tem a sua missão social.
E neste país que se chama Angola, a igreja, estamos a falar das igrejas numa forma geral, desempenharam um papel social e continuam a desempenhar um papel social muito grande. Muito grande. Estamos a falar na vertente educacional, na vertente da saúde e na vertente social. Então, a igreja continua, mesmo o Estado ainda não reconhecendo, porque até nós temos lugares nesse país que o Estado não está presente, mas a igreja está presente. O catequista está presente. Então, aí é importante que, mesmo que o Estado não reconheça, ou não dá aquele reconhecimento que a igreja faz, mas a igreja continua cumprindo a sua missão. E nós temos estado a ouvir, a dizer que a igreja é um parceiro privilegiado do Estado. Porque eu acredito, se nós olharmos para só no fator educação, em Angola, se as igrejas não investissem do jeito que nós investimos seriamente, nós não teríamos os números de pessoas letradas, pessoas educadas nesse país do jeito que nós temos. A mesma coisa acontece na saúde. Por tudo isso que o pastor acabou de dizer, o que é que espera do Estado nesse momento? O que eu espero do Estado é que haja essa parceria estratégica sempre que existiu. Nós hoje está mais que provado que o homem, além do material, é o espiritual. E nesse momento, nós precisamos, além das políticas de prevenção, dos apelos, precisamos buscar o espiritual. A mensagem de conforto que a igreja dá, nenhum governo vai dar. A mensagem de esperança que é transmitida pelo pastor, que através da leitura da Bíblia, da interpretação, nenhuma autoridade vai conseguir dar essa mensagem. Então, precisamos reconhecer o valor das instituições como igreja, como tal. Então, aí está a importância do Estado reconhecer. E nós sabemos que, nessa altura, estamos vivendo um momento crucial em que o aglomerado vai permitir a propagação da doença mais rapidamente, mas não podemos descuidar a intervenção divina para este problema que nós estamos vivendo. Deus sempre foi ao encontro do seu povo nos momentos de crise. Pastor Ovídio, sem reuniões presenciais com... Sim, pode, à vontade. Eu queria aqui rebater uma situação de que, na verdade, o Estado sempre reconheceu o papel da igreja. E me pareceu que a pergunta do Gil foi no sentido de se a ação da igreja devia ser tida como uma, como diríamos, no enquadramento jurídico, no enquadramento estrutural do Estado, devia ser tipo uma instituição de utilidade pública. Por exemplo, que tivesse alguma capacitação no orçamento geral do Estado ou qualquer coisa assim. Na verdade, a igreja aprendeu... Há programas de apoio às empresas? Sim, eu percebi claramente neste sentido. Porque sempre o Estado teve a igreja como parceira, sobretudo nas áreas de educação, na área de saúde, e o Estado reconhece isso. Através dos governos, o Estado reconhece a ação da igreja porque a igreja esteve sempre nos grandes momentos das mutações sociais e não só dos países, sobretudo aqueles países que receberam missionários e que em pouco tempo conseguiram semear a palavra de Deus. No entanto, quando se fala do reconhecimento da instituição de utilidade pública, se a igreja se prender a isso, esperar que seja reconhecido o seu ato de ação, de estender a mão ao próximo, pode entrar eu diria, em relantim na sua ação, porque o que estará por detrás será muito mais buscar reconhecimento do que propriamente trabalhar em prol do desenvolvimento do próximo. Quero aqui lembrar que, sobretudo, as igrejas protestantes, a partir do final do século XIX, né, quando começaram a implantar-se em Angola, não foram igrejas muito bem-vindas e por isso elas foram limitadas a um determinado contexto étnico-linguístico, não é?
igrejas, até no passado podia-se dizer Igreja Evangélica do Norte, Igreja Evangélica do Centro-Sul de Angola, quer dizer, esta era uma condição que permitia ao colono fiscalizar melhor as ações da igreja, porque ela teve uma mensagem de despertamento, uma mensagem que trazia ao autóctone a necessidade de se libertar e reconhecer que realmente, enquanto dono da terra, podia gerir os seus próprios destinos e definir o futuro dos seus filhos. Logo, mas a igreja não parou, pelo facto do governo colonial português não ter reconhecido as igrejas protestantes como instituições de utilidade pública, a igreja continuou a trabalhar, foi implantando as suas escolas, foi implantando os seus hospitais, ensinou o melhoramento do povo, de tal maneira que em pouco tempo o desenvolvimento naquelas zonas onde o reverendo Clendi disse muito bem, onde a ação do Estado nem sequer se fazia sentir, a igreja estando ali, fez dos últimos os primeiros, quer dizer que trazendo a palavra de transformação holística das pessoas, quer dizer que olhar os desafios da vida no plano não só social, mas essencialmente num prisma integral. Então, eu queria rebater na ideia de que inicialmente percebia a pergunta de Gil justamente na questão de se o Estado devia reconhecer as ações sociais da igreja como ações de utilidade pública. Gil, eu acho que, independentemente da situação que nós estamos a viver, temos dois cenários. E nós conhecemos a história recente da igreja, a história recente dos Estados e quando a igreja se juntou ao Estado nesse sentido que o Gil está falando, da igreja tornar-se uma entidade de utilidade pública. E conhecendo a realidade da Angola, eu posso dizer que eu não sou a favor disso, porque estaríamos a ser muito dependente do Estado. Estaríamos a ser dependente do Estado. Mesmo com os poucos recursos que a igreja tem, a igreja consegue fazer muito. E aí nós conseguimos sentir o pouco que nós temos com Deus sendo muito. E muitas das vezes, o muito que nós pretendemos pode até não ser o pouco que as pessoas precisam. Eu não sei se estão a me fazer entender. Então, é importante que a igreja continue como está. E aí a igreja tem aquilo que nós chamamos como a voz profética. Logo que Mandela saiu da prisão, Mandela foi eleito como presidente, a primeira coisa que Mandela fez foi ter com Desmond Tutu, seu amigo, o arcebispo. E Desmond Tutu fez uma proposta para Desmond Tutu entrar no governo de Mandela. Desmond Tutu disse: Mandela, meu amigo, nós trabalhamos juntos durante essa guerra toda contra o apartheid. Mas se eu entrar, meus irmãos, quem vai fiscalizar o que você está a fazer? Quem vai apontar os erros que você está a fazer? Então, a igreja precisa muitas das vezes estar nesse lugar neutro para depois poder conseguir olhar e avaliar e tomar as decisões e orientar as melhores decisões possíveis. Esse é um cenário. Mas também vem outro cenário. Nós temos países, por exemplo, como a Noruega, a Suíça, e a própria Alemanha, e principalmente os países protestantes da Europa, onde, por exemplo, a igreja luterana da Alemanha recebe do próprio governo. A igreja da Noruega, a própria igreja anglicana recebem como utilidade pública para cumprir com a sua missão. Mas estamos a falar esses países que, apesar de ser países laicos, são países onde as igrejas são praticamente igreja-estado. Na Alemanha, por exemplo, o Lutero, a igreja luterana, é a igreja praticamente do Estado alemão. A igreja anglicana é praticamente a igreja do Estado inglês.
A Noruega, the Church of England, the Church of Norway é a igreja que comanda o Estado. Então, nesses países é fácil lidar com essa realidade. Mas no nosso país, como um país laico, e nós pretendemos que continue assim, porque é melhor ainda, então nós podemos olhar e poder supervisionar e dizer sempre o caminho certo, que é o caminho que a Bíblia nos orienta. Assim como dizia Martin Luther King, sim, pastor. Só para rematar o que o reverendo Clendi diz, assim como dizia Martin Luther King, a igreja não é dona nem serva do Estado, ela é a consciência do Estado. Obrigado. Bom, deixa-me só saudar aqui o irmão Daniel Sacoco. Diz, Deus seja louvado, queridos irmãos, muito obrigado por nos estar a acompanhar. Também aproveitar e pedir a quem nos está a acompanhar, vamos chamar os irmãos. Isso agora tornou-se catequese. É uma aula de catequese, há muita coisa aqui para aprender. Vamos partilhar, convidar outros irmãos. É uma reflexão que pode ajudar muita gente que neste momento precisa também de alguma orientação, não é? Já ouvi pessoas dizendo há uma perseguição contra a igreja e isso tudo também vamos aproveitar aqui a ouvir dos nossos pastores, dos nossos convidados, até que ponto faz sentido que as pessoas digam que há uma perseguição contra a igreja se outros serviços tenham sido, vamos dizer, priorizados em relação ao serviço da igreja. Mas também vou juntar já isto, a primeira questão aqui do irmão Terêncio Reconde, do poeta Chuale. Vamos responder aqui, pastor, a primeira, e depois mais em frente vamos responder as outras, não é? Aqui que é... Sim. Se a igreja é parceira do Estado, por que estão fechadas? Eu acho que mais à frente nós vamos olhar aqui para essa questão financeira. Por que as igrejas estão... E tem muita gente a estar a reclamar, não, os mercados estão abertos, as ruas estão... Os restaurantes, os bares, as igrejas estão fechadas. Duas notas importantes com relação a isso. Todos nós queremos que as igrejas abrem, todos nós. Mas também estamos a olhar para a questão de salvaguardar o bem-vida. Ontem todos nós ficamos chocados. Todos nós ontem ficamos chocados com os números. Até ontem nós nunca chegamos a... Ontem foi o recorde. Meus irmãos, e independentemente das medidas de segurança, todo mundo... Não, a minha igreja, eu ouvi um pastor a dizer, a minha igreja tem medidas de segurança. Independentemente das medidas de segurança, a melhor forma de prevenir essa doença é a prevenção, passa para o pleonasmo. Logo que nas primeiras semanas que se abriram a igreja abriram as igrejas na Inglaterra, uma igreja batista, mais de 40 pessoas foram infectadas no mesmo dia. Então, nós precisamos... O que nós estamos a fazer em Angola é apenas questão de prevenção. E eu louvo a Deus pelas autoridades angolanas que nós temos, que desde o princípio foram tomar a sábia decisão. Irmãos, nós não temos noção ou não queremos saber o que está a acontecer ao redor do mundo. Eu estive a falar com um pastor hoje na África do Sul. A África do Sul já não tem lugar para enterrar pessoas. O Brasil, a mesma coisa. O México, só ontem, mais de 800 pessoas foram enterrar só ontem, as últimas 24 horas. Então, todo esse mecanismo que nós estamos a tomar é apenas de prevenir. Não existe perseguição contra a igreja, não. É mesmo só para prevenir, porque nós sabemos a vulnerabilidade que são as nossas igrejas. Podemos ter 100 igrejas que têm condições, que vão manter-se a seguir as orientações, mas também temos 2 igrejas que não vão conseguir cumprir as orientações.
Nós conhecemos como é que... Eu trabalhei no SICA, eu conheço qual é a realidade das igrejas nesse país. Estou a falar de Cabinda. Nós não podemos formar só as igrejas em Luanda, não. Ao nível desse país, nós temos igrejas que não vão ter condições de abrir. Então, como a doença se espalha facilmente e um aglomerado de pessoas, e depois do jeito que as pessoas estão ansiosas, eu nesse momento estou aqui na igreja, estou a falar a parte da igreja do Grande Pastoral, mas você não imagina o número de pessoas que pastor, quando é que a igreja vai abrir? No dia que nós abrirmos, eu acho que não vai ter lugar, porque a ansiedade é tanta, há uma ansiedade tanta, é uma ansiedade tanta, as pessoas estarem, o momento está tão difícil que as pessoas querem buscar um conforto na palavra de Deus. Sim, eu também subscrevo esta análise feita pelo reverendo Cleland. Eu não julgo que seja uma perseguição, porque se tomarmos esta ideia, diríamos que também é uma perseguição contra o Ministério da Educação, que as escolas estão encerradas, o Ministério do Ensino Superior, as escolas superiores estão encerradas. Quer dizer que há uma série de instituições, não só a igreja, e aqui estamos a falar da igreja enquanto templo, porque igreja enquanto união de pessoas que professam a mesma fé, elas não estão encerradas, elas mantêm-se abertas a partir dos domicílios. E hoje, ainda mais com as redes sociais, alguns líderes nas suas comunidades conseguem manter o vínculo de conexão com os seus membros. É verdade, para igrejas na urbe, a nível das cidades, é muito mais fácil, nas zonas mais recônditas torna-se muito mais difícil. Mas, no entanto, os consultórios pastorais, quer a nível de telefones, ou a nível quer por voz, ou por mensagem, por e-mails, isto acontece com frequência, não há problema. Eu acho que devíamos ter também este cuidado, concordo plenamente, que não devíamos ter esta medida como uma perseguição à igreja, mas como uma medida preventiva. Eu tenho um tio padre que está em Paris, e ele sempre que pode faz apelos à família, de tal maneira que redobremos as nossas medidas de segurança, obedecendo sempre às instituições que orientem, porque o que ele assistiu em França, e ali até chegou a falecer um padre nosso compatriota, então é com muita dor e consternação, porque esta doença não está para menos, ela está mesmo a dizimar muita gente, e temos que tomar isso como uma medida acertada para prevenir males maiores. É verdade que a nível dos mercados as pessoas não obedecem, é só sair à rua e para ver que as pessoas estão a viver em alguns lugares como se nada estivesse acontecendo. Mas é muito mais fácil a obediência da parte do povo da igreja do que a obediência daqueles que não estão ligados, não têm um compromisso com Deus. O rebanho santo de Deus, facilmente com uma palavra, consegue aderir ao chamado e viver em conformidade com as normas. Mas quem não tem Deus no coração, dificilmente capta com as orientações a serem demanadas, quer a nível de orientações que vêm de Deus, por intermédio da Santa Escritura, ou das autoridades estabelecidas para interpretarem os anseios de Estado para com o seu povo. Reverendo Cleland, parece que perdemos o Gil, e por isso temos que tomar Sim, eu gostaria, aqui quando falamos da sustentabilidade, eu gostaria de falar também desse reinventar da igreja. E o Covid veio nos levar a isso. Hoje, a ideia que nós temos, que o culto é apenas presencial, que o culto é apenas nas quatro paredes, o Covid veio quebrar isso. Que o culto é apenas no domingo. Lembrar isso. Hoje nós estamos tendo culto todos os dias, todas as horas, em qualquer lugar. Eu estive a semana passada a formar os pastores a nível da igreja que eu faço parte. Tivemos um seminário com todos os pastores de Luanda, como usar as novas tecnologias nesse período.
aquilo foi tão maravilhoso de ver que, olha, nós estamos a usar o Zoom, nós estamos a usar fazer o live no Facebook, estamos a usar o YouTube, estamos a usar o WhatsApp, estamos a usar o Facebook, o Team Link. A igreja se reinventou. A igreja se reinventou. E hoje, mais do que nunca, toda a família é uma igreja. Isso nós precisamos olhar para isso. Esta semana, a segunda-feira tive de dar uma formação nos pastores do Brasil. Hoje estou falando para os pastores, estou falando para uma audiência do país todo. Amanhã terei um encontro com pastores a nível de Moçambique. E no sábado terei um encontro com pastores a nível dos Estados Unidos. Em uma semana, eu não conseguiria fazer isso. Não tenho logística para viajar a todo este lugar ao mesmo. Mas devido às novas tecnologias, hoje eu consigo fazer isso. Então, é o reinventar. A igreja precisa olhar, nesse momento de crise, olhar as oportunidades que estão lá. As oportunidades estão lá. Os grupos do WhatsApp, os Team Link, essas oportunidades, e nós temos estado a evidenciar, a ver principalmente as pessoas que dominam essas redes. E eu disse aos pastores, não é preciso que o pastor tenha conhecimento 100%. Não. Mas é importante que tenha conhecimento e agrega-se alguém que conheça para usar essas novas tecnologias. E aí nós poderíamos alcançar mais pessoas. E uma das coisas boas que nós podemos, por exemplo, é que numa live, num culto do WhatsApp, você pode ter muita gente, até que não é da tua paróquia, a participar naquele culto. O ambiente é maior. A palavra vai se espalhar ainda cada vez mais rápido. Certo. É exatamente isso. O alcance que as redes sociais hoje trazem permite passar por cima desta crise sem grandes constrangimentos como aqueles que viveu, vamos dizer, a religião judaica nos 400 anos de hiato, os 400 anos que antecedem o período do Novo Testamento, que praticamente não havia profecia nenhuma, né? Até a altura que os anjos desceram e anunciaram o nascimento do Messias. Houve um hiato, realmente houve um período de silêncio que não pode ser comparado ao nosso hoje. Estamos em crise, mas estamos conectados. É verdade que não temos esta aproximação física que faz falta, o abraço, o carinho, enfim, esta aproximação, esta interação. Mas temos esta possibilidade de estabelecer este vínculo social por intermédio das redes, e realmente é uma dinâmica nova, é preciso reinventar-se, como bem disse o reverendo Kilende, precisamos nos reinventar para que o santo pastoreio do Senhor tenha sempre a palavra de Deus consigo. E há muita gente, pastores, dirigentes leigos e não só, que estão usando os diferentes aplicativos a nível da internet, a nível das redes sociais, para que a mensagem de Deus não falte nos nossos domicílios, nos nossos empregos, aqueles que ainda os seus empregos permitem estabelecer algum vínculo físico. Enfim, a palavra de Deus mantém-se sustentável. Aqui, na verdade, se calhar vamos começar a abordar agora a questão das ofertas, que acredito que deve ser também o mote, o que esteve por detrás desse tema, como manter a sustentabilidade da igreja diante da Covid-19. E aqui já conseguimos destrinçar muito bem que a sustentabilidade da igreja deve ser vista nas duas perspectivas. A perspectiva de que a sustentabilidade básica, o fundamento da igreja, provém de Deus, porque é Deus o dono da igreja. As portas do inferno não podem prevalecer sobre ela, conforme o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, 13 e seguinte, quando Jesus entrega as chaves do reino dos céus na mão de Pedro, e tem aquele cenário todo importante que nós conhecemos das Escrituras Sagradas. Então, é Deus o sustentador da igreja. Mas nós, homens, quando ouvimos o apelo de Deus, temos uma resposta para com Deus. Aliás, é Deus que nos convida para
o culto. O culto nunca é da iniciativa humana, o culto é sempre da iniciativa de Deus. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer dizer que o nosso culto será sempre a resposta ao convite santo de Deus pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Logo, a oferta é também um convite de Deus para a pessoa. Quer dizer, uma pessoa que se sente comprometida com Deus encontra sempre uma forma de fazer chegar a sua oferta. Temos hoje cenários completamente diferentes, não temos como abrir os templos e recolher ofertas, isso não é autorizado pelo Estado, mas aqui a acolá sabemos que aquelas igrejas, sobretudo urbanas, as igrejas urbanas que têm as suas contas, muitos membros interessam-se em saber das contas das igrejas e vão fazendo os seus depósitos modestos, de tal maneira que a igreja consiga realizar, primeiramente, ações de benevolência para com o próximo, que é a área social da igreja, assistência social à igreja. E é bom que o que a igreja tem estado a fazer realmente não divulgar as imagens das pessoas que se beneficiam para não torná-las mínimas, né? Não fazer algum aproveitamento com o rosto ou a postura daqueles que menos podem, mas sabemos que todas as igrejas, não vamos aqui particularizar, mas todas as igrejas mantêm a chama da ação social em benevolência ao próximo, aqueles que, nesta altura do ano, realmente passam por necessidades maiores. Não é grande coisa, mas é algo que consegue realmente reanimar as pessoas e alimentá-las para a esperança de um futuro melhor. Eu concordo que a igreja como tal tem essa missão, tem essa missão do social, tem a missão da sustentabilidade da própria igreja. Mas, pastor, eu tenho estado a refletir muito que o Covid veio também destapar algumas situações que a igreja vive. Eu acho hoje a questão que nós estamos vivendo financeira, o problema que nós temos igrejas que estão mesmo a passar mal, precisamos reconhecer isso. Nós temos igrejas que estão mesmo no sofrimento. E a primeira lição que eu tiro disso é que nós investimos muito pouco na educação financeira dos nossos membros. Investimos muito pouco na educação financeira dos nossos membros. Ao ponto de que o membro não se consegue assumir altamente responsável para sustentar a obra de Cristo. O dízimo é um dever. O dízimo é um dever. Quem é cristão? Não há negociação possível. A Bíblia diz, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Quem não fazer isso está a roubar ao Senhor. Você não rouba uma coisa que é tua. Você rouba uma coisa que é de alguém. O dízimo não nos pertence, pertence ao Senhor. Então, nós pecamos a não instruir essa verdade aos nossos membros. O membro só devolve o dízimo quando ele tem um pastor a falar sobre isso. Ele não devolve o dízimo de sã consciência. É a minha leitura. E hoje estamos a pagar uma fatura muito alta por causa disso. Porque para mim, alguém que só devolve o dízimo quando o pastor fala para ele, alguma coisa está errada. Ou nós não instruímos o bem, ou ele não captou bem a mensagem. A segunda verdade que eu fico refletindo é que as nossas igrejas, durante muito tempo, dependemos das doações dos membros, das doações dos nossos parceiros do exterior, e localmente investimos pouco no capital local.
As grandes igrejas hoje, a Igreja Metodista, nos Estados Unidos, a Igreja Unida dos Estados Unidos e do Canadá, têm infraestruturas que sustentam a própria igreja. Eu estive no Quênia e eu tive a graça de um bispo que foi eleito no Quênia, ele da igreja metodista, ele foi eleito. A primeira coisa que ele fez foi transferir os escritórios centrais que estavam no centro de Nairobi para um bairro nobre que era o Lavington. Todo mundo criticou o bispo pegou naquele espaço que era o espaço do escritório central da igreja, destruiu e construiu um prédio de 11 andares para estacionamento em plena cidade de Nairobi. Quem já visitou Nairobi, Nairobi é uma cidade congestionada, principalmente para engarrafamentos, principalmente no centro da cidade. E o bispo cria esse parque de estacionamento. Eles fizeram um crédito bancário, conseguiram fazer o crédito bancário e construíram aquele prédio. Imagina, Gil, 11 andares para estacionamento. Então, aí, quando o edifício terminou, passando 2 anos, eles conseguiram pagar o empréstimo bancário e tinha alguma coisa, aquilo rende dinheiro todos os dias. A Igreja Metodista Unida de Malhangalene está no centro da cidade de Maputo. De manhã, aquilo é uma escola. De noite, o pastor que chegou na igreja implantou, cimentou o quintal, colocou uma poltrona, é parque de estacionamento. O pastor me disse que, Lende, eu não luto com a nossa área social. Desse parque de estacionamento nos ajuda para termos a área social da igreja. O que eu estou a querer dizer dando esses exemplos? Hoje, mais do que nunca, a igreja não pode depender simplesmente dos bolsos dos membros. Precisamos ser um pouco mais proativos com relação a isso. Pastores. Sim. Sim, Gil, estamos em linha. Bom, eu estou a ter alguma dificuldade. Pode falar. Eu estou a ter alguma dificuldade com a internet, então vou mandando algumas questões pelo chat aqui do StreamYard. Ok, tá bom. Eu já tem vi mesmo já aqui questões. tem mesmo Sim. Já aqui uma que também os pastores podem ajudar já a responder. Da irmã Flor Bela. Okay. Eu queria primeiro saudar o reverendo Américo Ossi, a partir de Xangongo, ali na região sul de Angola, uma zona muito afetada. Quer dizer, a Covid até só veio aumentar mais o problema, porque em si já é uma zona de muitos sacrifícios por causa da ausência de chuvas e, enfim, mas eles se mantêm firmes, estão ali de pé e com certeza a ação do Espírito Santo irá trabalhar para que a chama do Evangelho não se apague ali. Reverendo Clemente, eu realmente tenho uma interpretação diferente à abordagem que fez sobre os espaços de rentabilização, como diria, de sustentabilidade da igreja, sobretudo para a área social. E eu acho que há igrejas que realmente dão-se muito bem com estes projetos e conseguem tirar algum lucro para que a ação social não desfaleça. Há também uma outra perspectiva de abordagem, que é aquela que o reverendo Clemente começou, que dizia sobre a necessidade da igreja ajudar a capacitação financeira dos seus fiéis. E eu alinho muito mais nesse diapasão, porque as experiências a nível das nossas igrejas, sobretudo no contexto africano, é verdade que Moçambique pode estar a se dar muito bem, mas é que pequenas iniciativas de empreendedorismo na área da igreja acabam sendo depois como que privatizadas.
como que as igrejas não têm sido muito bem sucedidas com essas experiências, porque depois aparece sempre alguém a fazer fim-capé, a lutar como que dono da propriedade, porque deu todo o litro, deu todo o sangue. Algumas igrejas não têm tido muito boas experiências e não têm tido muitos bons resultados nesse sentido. Então, eu, sobretudo, sou apologista da ideia de que, com uma boa educação financeira do membro, participando ativamente da vida do membro, de tal maneira que o membro sinta a presença da igreja na sua vida, esse membro prospera, e ao prosperar o membro, com certeza, a igreja da qual ele é membro prospera igualmente. Podemos buscar essas experiências também de outras latitudes, onde realmente a igreja faz-se presente na vida da pessoa. As pessoas têm este condão de ir atrás, procurar pelas lideranças, aconselharem-se. A nossa realidade é bem diferente. Existem, por exemplo, a nível da nossa comunidade, da nossa denominação, nós temos os consultórios pastorais. E temos relatos de pessoas que passam o dia todo no escritório e, se tiver um membro que vem ter com ele, já é um balanço positivo. Quer dizer que as pessoas ainda não estão muito mobilizadas de que devem, em caso de necessidade, consultar a sua liderança. E o pastor não é um poço de conhecimento que sabe tudo. O pastor é simplesmente um facilitador que vai ouvir a preocupação do membro e encaminhá-lo em conformidade com a necessidade do membro. Se um membro vier agora com febres no consultório pastoral, febres altíssimas e depois com resfriados, o pastor não vai se dar ao luxo de dizer que vamos orar e tocá-lo na ideia de que, olha, vamos, e simplesmente isso vai passar. Não, esta oração tem que ser mesmo orar, mas ação, que é agir, ligar para as autoridades competentes para que tomem a dianteira da preocupação. Pode ser uma infecção qualquer, é preciso encaminhar. Se o membro tiver algum problema jurídico, é preciso saber quem são os juristas da igreja que podem aconselhar o nosso irmão. Se for uma questão ligada a negócio, pastor, quero criar um negócio, sim senhora, quem são os economistas da igreja que podem nos ajudar a reorientar aqui o nosso irmão de tal maneira que a sua ideia de negócio prospere. Então, isto é importante realmente, uma educação financeira, conforme dizia o reverendo Clem, de tal maneira que a igreja seja beneficiada naquilo que os seus próprios fiéis forem a conquistar neste vasto mundo que Deus nos deu para dominar e sujeitar. Eu concordo contigo, pastor, que temos que investir na educação financeira, mas para grandes males precisamos de grandes remédios. E hoje eu olhando para aquilo que é a nossa realidade, e eu concordo também que muitas das vezes no jogo, se não se criarem as balizas, o pessoal acaba saindo do campo de futebol. Mas é preciso que olhe-se para essa dimensão. E eu tenho estado a observar, pastor, que o caminho é por aí. Podemos até não olhar para os projetos empreendedores, mas é preciso que a igreja crie alguma outra forma de sustentabilidade. Caso contrário, vamos continuar a ter problemas sérios do jeito que... Porque as crises... Eu estava a ouvir alguém e disse, nós também estamos... O homem está em crise desde que saiu do Éden. Nós estamos sempre em crise. As crises vão sempre aparecer, uma atrás da outra, até o dia que nós chegarmos, o Senhor vir nos buscar. Então, nós precisamos de liderar e prever os acontecimentos. Pastor, eu estou liderando uma igreja aqui no Kazenga, que metade dos jovens adultos, a sociedade média, são professores. E professores de colégio. Esses professores de colégio, todos eles estão desempregados. Eu conheço casais, pai e mãe, que não têm emprego nessa altura há 3, 4 meses. Eu vi aqui, junto ao Kazenga,
as mulheres da igreja vendem no Arraial, no São Paulo. Quem compra a mercadoria dela é o pessoal que vinha das províncias. Agora que essa cerca sanitária, elas não estão vendendo. Eu disse, pastor, eu fico todo dia na praça e não vendo nada. Pastor Ovídio, como é que eu vou ter dízimo dessa irmã? Como é que eu vou ter dízimo desse professor? Nesse exato momento, eu ainda como igreja preciso dar para ele, em vez de esperar ele dar. Então, mas se a igreja tem uma outra forma, eu sempre, e sempre existiram, e aqui nós precisamos usar o método de José, nos anos da fartura, podermos economizar, fazer alguma coisa para render, e quando aparecer o momento da escassez, usarmos da forma sábia. Então, precisamos usar desse método de José. Nem que for colocar o dinheiro no banco a render, aqui em Angola esses bancos também dão juros muito baixos, mas temos que ter alguma coisa que nós podemos chegar e dizer, não, nós estamos ajudando as pessoas. Porque eu, por exemplo, a nível da igreja, nós começamos com as cestas básicas, pastor, logo no princípio da pandemia. Começamos com 20 pessoas, 30 pessoas. Todos os dias, e nós tínhamos toda a sexta-feira distribuir cestas básicas. Pastor, chegou uma altura, o número aumentou e nós não tínhamos condições. Hoje, não consigo dar a cesta básica do jeito que eu dava, é identificar pessoas que são mais carentes e nós damos aos poucos. Vontade está lá, mas os recursos não temos. É uma realidade. Certo. Eu entendo claramente esta perspectiva e são duas perspectivas de abordagem e todas elas são certas. Se a igreja acha que já tem suficientemente estrutura para investir algum capital, algum dinheiro para um projeto de sustentabilidade, se a igreja tem pessoas que realmente às quais deve delegar responsabilidade e isso possa resultar, eu não vejo problema nenhum, mas na minha experiência, realmente não tenho tido muito bons exemplos de projetos assim que visam rentabilizar. O pastor contou o exemplo de Maputo, de Nairobi, que são projetos que estão a dar certo, são projetos que podem ser encorajados. Mas os que eu conheço na nossa realidade contextual, realmente não se deram muito bem. Assim, pequenos projetos de rentabilizar aquilo que a igreja tem. Eu até cheguei a testemunhar, no início da década de 90, havia uma senhora que no Lubango trouxe os chamados jogos da sorte. Você deposita um X, no prazo de X dias você vai levantar X. Reverendo Clende, há tesoureiros que levaram dinheiro da igreja. Na ideia de que, investindo o dinheiro da igreja, envolvidos 1 ou 2 meses, vamos buscar o triplo daquilo que investimos. Quando a senhora fez as malas e entrou por Namíbia e foi embora, as igrejas, muitas, perderam o pouco que até tinham. Então, são projetos que realmente podem dar certo, não estão condenados ao fracasso à partida, mas a igreja precisa realmente identificar pessoas comprometidas com a causa de Cristo, que não venham, no fim de tudo, dizer que isso se está assim é por minha causa. Porque despir-se das vaidades humanas e dizer que é Deus que permite o crescimento, não é o homem. O homem é simplesmente um instrumento nas mãos de Deus para a realização da ação de Deus nos nossos dias. Mas esse tipo de projetos, se não houver cuidado, então a soberba humana pode se sobrepor aos intentos de Deus de se manifestar de outra forma na vida das pessoas. Aqui é uma pergunta, reverendo Clende, pela qual nós devemos também debruçar. Ok, vamos que agora se em período, a Flor Bela pergunta se em época de crise devemos ou não dar as nossas ofertas e os nossos dízimos. Acho que é já uma pergunta mais prática, mais ligada ao contexto hoje. Flor Bela, minha irmã, eu posso te dizer o seguinte, é nesses momentos que nós precisamos conhecer a nossa fidelidade a Deus. Agora, mais do que nunca, precisamos ser fiéis ao nosso Deus. A Bíblia fala que quem foi fiel no pouco será fiel no muito.
eu estou a falar, por exemplo, para uma pessoa que trabalha, que tem os seus salários a cair em dia. Minha irmã, continua a dar os seus dízimos. Agora, mais do que nunca, a tua igreja precisa de ti. Nós, por exemplo, fizemos um estudo, nós estamos nessa altura, estamos a 30% a 25% das nossas ofertas normais que nós recolhíamos. Nessa altura, mais do que nunca, precisamos de membros comprometidos com a causa da igreja. E uma forma de mostrar teu compromisso com a causa é devolvendo os teus dízimos e as tuas ofertas. Certamente. Eu quero dar aqui um exemplo à Flor Bela. Na minha trajetória de vida, eu já cheguei a ser estivador. E os meus contemporâneos sabem disso. Em 93, depois da guerra pós-eleitoral no Ambo, nós passamos por houve um períodozito da nossa história que foi mesmo de apertar cintos. E eu e alguns amigos meus daquele tempo, a nossa atividade era estivar, quer dizer que os voos humanitários vinham, saíam de Luanda, daqui de Luanda iam para o Ambo, e então nós éramos, estivador é aquele que faz o trabalho seria de roboteiro, né? Fazer a descarga, as coisas no avião saíam com paletas, mas das paletas para o caminhão era preciso força humana. E eu e os meus amigos éramos pessoas que fazíamos esse trabalho de estiva. E não era fácil ter acesso à estiva. Era um privilégio de poucos estivar, levar comida nas comunidades, essas ações que estamos a fazer hoje, que a igreja recolhe alguns donativos e leva para o próximo. Nós vivemos isso na carne naquela época, então as pessoas aprenderam. E nós tínhamos um salário eventual de 100 kwanzas por dia. Quer dizer que no fim do dia você tem um 100 kwanza e tem um punhado de sal que você leva no bolso, e no fim de semana você está a levar a sua oferta à igreja. A sua oferta, e se no fim conseguiu organizar o seu dízimo, está a levar. De tal maneira que, enquanto Cristo for o alicerce da igreja, ela pode passar por vendavais. Cristo já previu que nós passaríamos por situações difíceis. Haverá momentos que as águas vão espumejar, os montes vão se transportar para o meio dos mares. Mas a nossa fé deve estar firmada no Senhor, o Criador do céu e da terra, o Deus dos exércitos, o Deus de Jacó, está conosco. Esta é uma fase temporária. Se o irmão é daquele que tem alguma renda ainda, deve, com certeza, conforme disse o reverendo Clende, na base de Malaquias 3:10, dar a sua oferta de dízimo, porque ela é requerida, Deus requer de nós para com ele. E se não tem assim um rendimento, veja aquilo que propõe o seu coração, não de forma obrigatória, porque a oferta também é uma resposta ao chamado de Deus. A oferta não é coerciva, a oferta ela resulta da intimidade que eu tenho com Deus. Assim como quando alguém faz anos e eu ofereço alguma coisa, e eu dou a minha oferta a um aniversariante em conformidade com o grau de proximidade ou o grau de amizade que eu tenho com esta pessoa. Se alguém pode aceitar uma esferográfica como presente de aniversário, há quem eventualmente não aceite a esferográfica. Então, a intimidade que eu tenho com Deus resulta justamente neste ato de voluntariamente depositar. Mas ninguém deve ser obrigado a dar. Para além da oferta do dízimo, que é uma obrigação, a oferta de ação de graças, a oferta alçada, deve ser em conformidade com a proposta do nosso coração, de tal maneira que esta oferta seja administrada para o bem do corpo de Cristo, que é a união de fiéis, conforme vimos no texto de Efésios, capítulo 5, ou Efésios, capítulo 1, versículo 22 ao versículo 23. Pastor, o Gil tem uma pergunta aqui, onde ele faz: qual é o futuro das igrejas que vivem, que não têm estruturas próprias, que são igrejas alugadas? Bom, neste momento fiquei sozinho. Qual é o futuro de igrejas? Me pareceu que era esta a pergunta que o reverendo Clende esteve a fazer.
qual é o futuro de igrejas que têm espaços alugados, os seus espaços não são próprios. E, na verdade, vimos essas duas dimensões da igreja. A igreja enquanto espaço físico, enquanto uma estrutura, e igreja enquanto reunião de fiéis que tem o propósito de adorar o nome do Senhor. E a igreja, a verdade se diga, que está sendo vivida neste período da Covid, sobretudo para Luanda e para Kazengo, que são as zonas confinadas, não sabemos ainda nas outras províncias como há de ser, mas pelo menos nestas localidades as igrejas mantêm-se fechadas, igrejas do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de edifício, mas igreja enquanto comunhão de pessoas que buscam a Deus em espírito e em verdade, essas mantêm-se abertas para que a palavra de Deus continue a ser manifestada. Logo, estas igrejas que pagam renda, se realmente não tiverem pessoas, ou os seus fiéis, não tiverem como fazer chegar as suas ofertas, com certeza essas igrejas vão não só fechar por força de decreto, mas também vão fechar porque não estão a honrar com os seus compromissos de pagar com o senhorio. No entanto, por isso é que é justo que a casa do Senhor, as igrejas devem trabalhar para que o templo seja edificado em lugar próprio, que seja mesmo em pertença da igreja, de tal maneira que ela está ali, um espaço adquirido com a contribuição dos seus fiéis, não importa o nível ou o tamanho que ela possa ter, o nível de embelezamento que possa ter, mas já aprendemos com o Senhor que nós podemos até viver num espaço mais humilde, mas se a presença de Deus for notória ali, saímos a ganhar. Mas o espaço pode ser o mais luxuoso possível, mas se Deus não estiver ali, é como um sino que tine e o resultado é nulo. Pastor, eu acho que também mesmo as igrejas que têm estruturas próprias, e aí vem a importância da nossa resposta à pergunta da Flor Bela. A igreja continua a ter responsabilidades mesmo fechada. Uma estrutura precisa de ser mantida. A igreja tem responsabilidades, água, energia. E o que tem, nessa altura, por exemplo, que tem desafiado muitas igrejas é a questão da segurança. As nossas igrejas, muitas estão, em a cidade de Luanda, por exemplo, colocar uma igreja sem segurança, os miliantes sabem que ninguém está na igreja, estão a fazer das suas. E hoje uma empresa de segurança para tomar conta de uma igreja é muito caro. É muito custo. Caro. E aí está, é muito custo. Aí está a importância dos membros continuarem a manter a sua própria regularidade nos dízimos, para manter pelo menos essa estrutura que nós temos. Porque se você até... E nós sabemos, aqui em Luanda, há bairros que os bandidos são mesmo perigosos. E esses rapazes não têm nem medo da igreja. Nós temos várias igrejas que foram vítimas de assaltos. Então, é importante que a igreja continue a manter, que a igreja, pelo menos, paga a sua conta de luz, a sua conta de água, as suas responsabilidades que tem. Só para isso, para manter isso, então, aí está a importância de haver essa ligação entre os membros e os pastores. E os pastores, estamos a falar que os pastores não Perdemos novamente o reverendo Clende. O Gil já há algum tempo que não entra em linha, mas continuando, na verdade, Flor Bela, nós precisamos manter as estruturas da igreja. Existem pastorados na nossa realidade, por exemplo, que, para além da estrutura física, tem também um número de pessoas que prestam serviços para a igreja. Para além desta questão de segurança, existe uma outra série de pessoas que mantêm as estruturas de pé. Por exemplo, a partir de uma realidade prática, nós, a nível do pastorado Bungo, pessoas que prestam serviços para a igreja passam de 15 pessoas, quer dizer que mesmo com a Covid é preciso olhar para estas pessoas, é preciso que haja alguma forma de encorajá-las a manterem de pé as estruturas da escola, mesmo que não recebam
crianças para as aulas, mas eles estão lá, têm contrato, são pessoas com contrato, e nós precisamos fazer alguma coisa. Por isso, toda a oferta que damos é sempre bem-vinda e deve ser vista na perspectiva de Eclesiastes, né? Lança o teu pão sobre as águas, feliz o acharás. Entrega a tua oferta com justiça, terás o galardão. Então, Deus tem este condão de fazer com que pequenas coisas, conforme dizia o reverendo Glenn, se tornem grandes. Então, a nossa oferta, por mais humilde que seja, mas desde que ela chega no altar com a nossa verdade, ela multiplica-se. Deus tem esta capacidade. A parábola da multiplicação dos pães e de peixes não foi feita ao acaso. Por isso, muitas vezes fazemos os nossos prognósticos, o que é que vai ser os nossos orçamentos, mas Deus tem uma capacidade de ir muito para lá dos orçamentos feitos com a nossa ciência. Muitas vezes a sustentabilidade da igreja, de onde vem, nós também nem conseguimos perceber, só sabemos que ela se mantém estável, porque o Espírito Santo mantém viva a chama do Evangelho da sua igreja. E a outra coisa, pastor, é que eu tenho estado a perceber, a igreja por si só não está parada, a igreja continua viva, continua ativa, os pastores estão, e aqui, pelo menos aqueles que nós temos estado a ver, têm feito da tripas corações, cumprindo com a sua missão que lhe foi dada. Esse período, já fiz 4 casamentos, nas limitações que são recomendadas, acompanhamos as pessoas que faleceram, fizemos o funeral. Há dias apareceu uma jovem e disse: pastor, eu quero ser batizada. O catequista me disse que não posso ser batizada porque não tem curso. Eu disse: tá bom, vais vir aqui no gabinete 2 vezes por semana, vamos fazer um curso intensivo de instrução e no dia preparado vamos te batizar. Porque nós continuamos eu não posso impedir uma pessoa que quer ser batizada por causa do Covid-19. Quem sabe que o Senhor amanhã lhe chama e eu vou carregar aquela responsabilidade sobre as minhas mãos. Então, vamos fazer isso. O gabinete pastoral está sempre aberto. Nós, a nível aqui da igreja local, estamos agora já nesse momento de conclusão, fazemos a experiência e vamos, por exemplo, eu tenho uma lista de membros da igreja que eu vou fazer umas visitas aos telefones. Nos dias, segunda-feira, eu ligo para todos os membros que têm telefone da Unitel. Já tenho uma lista dos membros da Unitel. Alô, como está? Aqui é o pastor Quilende, estamos visitando. Como é que está a família? Como é que estão? Não, estamos bem. Posso orar por ti? Pode orar. Uma oração, por favor, continua a manter-se firme e forte. No outro dia, vou ligar para os membros que só têm Unitel. Eu vou ligar para a Movicel e vou ir ligando. Pelo menos é uma visita que estou fazendo por via do telefone. E aquelas pessoas que, não, pastor, eu preciso mesmo conversar com o pastor, preciso mesmo de uma orientação pastoral. Nós estamos no gabinete, com as medidas de segurança todas, e estamos fazendo o trabalho. E é importante, porque essa mensagem de esperança vai levar as pessoas a ultrapassarem esse problema que estamos vivendo. Precisamos não entrar em pânico, precisamos continuar a ter a nossa fé enraizada em Jesus Cristo. Deus nunca abandonou seu povo, nunca, em momento nenhum, principalmente ainda mais nos momentos de crise. E a história mais recente desse país, nós passamos por momentos difíceis que pensávamos que era o fim, mas Deus, de uma forma milagrosa, veio e nos trouxe a paz tão desejada que nós hoje estamos vivendo. Então, eu acredito que essa experiência que estamos vivendo, vamos poder aprender cada vez mais. E também eu tenho falado às pessoas que perderam seus empregos, vamos nos reinventar, vamos fazer alguma coisa. Hoje todo mundo não precisa ter vergonha porque eu não vendo, porque não. Eu disse há dias no culto do WhatsApp, quando abrimos uma semana do empreendedor, quando eu disse, o que tu tens na mão? Foi o que o senhor perguntou que o senhor perguntou. Seja bem-vindo, pastor Lúcio. Foi o que o senhor perguntou para Moisés, o que tu tens na mão? O que tu tens na mão é que você sabe fazer. Não, pastor, eu sei bater no computador. Há pessoas que, nessa altura, estão a procurar pessoas que batem no computador.
que batem documento, manda essa aqui, eu sei falar uma língua. Há pessoas que estão a procurar pessoas que dão aula em inglês online. Você pode dar aula de inglês online. O que você sabe fazer? Você sabe fazer bolo, sabe fazer rissóis, faça alguma coisa. Martin Luther King disse, se você não consegue andar, corre. Se não consegue correr, rasteja. Se não consegue rastejar, pula ou voa, mas não fique parado. Deus quer abençoar aí onde você também contribuir. Exatamente, meu irmão. Eu até tinha preparado em gesto de introdução, uma série de crises que a igreja já viveu, desde a sua implantação, as suas perseguições movidas pelo imperador Nero até o término com o imperador Constantino, enfim. Tinha preparado uma série de crises que devíamos, mas nós começamos logo com o contexto atual. E foi muito bom, porque senão nem sequer abordaríamos esses aspectos práticos. Mas, como disse, a realidade recente do nosso país mostrou que a igreja sobreviveu, mesmo em situações muito difíceis. Em situações muito difíceis. Estamos a falar da igreja fora das cidades, e ela teve um crescimento fora do comum. Quer dizer que, apesar de todas as crises, as pessoas passaram por situações dificílimas, mas nunca se esqueceram de buscar a Deus em espírito e em verdade. Porque sabiam que as crises, elas vêm e elas terminam, são periódicas, elas não vêm para ficar. As crises têm o seu fim, e por isso, nesta travessia que estamos a fazer, conforme Jesus fez a travessia do Mar da Galileia com os seus discípulos, as ondas podem tumultuar, a nossa nau, a nossa caravela, o nosso barco pode desequilibrar, mas tenhamos fé que o Senhor do céu e da terra está conosco, e Ele ordena até aos ventos, até aos ciclones, de tal maneira que haja bonança e cheguemos ao porto com segurança. Por isso é uma fase, e aqueles que podem realmente ajudar os que não podem. E a igreja tem mostrado isso ao longo deste tempo todo. É verdade que as ações da igreja não devem ser assim publicadas, depois perdem a graça, mas as igrejas, mesmo no silêncio, estão acudindo muitas situações que, com certeza, muitas famílias estão... e a igreja só está a fazer isso porque muitas famílias estão a contribuir, estão a dar as suas ofertas, estão a dar os seus dízimos, informando-se com as lideranças como podem fazer chegar esta ação que contribui para a sustentabilidade da própria igreja. Reverendo Clende, vimos há pouco o reverendo Lúcio. Eu acredito que o Gil deve ter convidado para fazer tipo o encerramento desta, porque já vamos com 1h17 de conversa, então não sabemos até que ponto. A princípio era para terminar às 19h. É 19 horas mesmo, mas já estamos a quase 30 minutos, podia ser 19h15, mas vamos até 19h30, já são 19, até 19h20 podemos já. Eu queria que o pastor Lúcio, se estiver nos ouvir, por favor, volte a entrar para fazer o remate final, senão nós aqui vamos estar... Certamente. Reverendo Clende, também não te ouço, acho que deve haver alguma falha também da internet, mas lembrar aqui a todos os fiéis, a todos os membros, que a sustentabilidade da igreja depende primeiramente de Deus, que é o dono da igreja. Assim como as instituições do Estado devem contas ao Estado, ao povo, as instituições privadas devem contas ao senhorio, aqueles que as criaram, as instituições. A igreja deve contas ao Senhor, porque é o Senhor que garante o crescimento da igreja. Humanamente falando, nós somos instrumentos de Deus, instrumentos nas suas mãos para que realizemos a sua ação. Então, é Deus que nos comove para que haja sustento na sua casa. E esse sustento aqui é um sustento que não deve ser visto simplesmente na perspectiva monetária, na perspectiva financeira,
também pode ser vista também na perspectiva de serviços. Há muita gente que não tem algo assim financeiramente falando para levar a igreja, mas contribui. Estamos a falar para realidades onde o confinamento ainda dá uma abertura das pessoas, pelo menos em número de 150, poderem se reunir. Há quem está ali e faz o seu serviço e não cobra por isso. Está ali a cuidar dos bancos, está ali a cuidar das arrumações, está ali a cuidar das ornamentações, enfim, há uma série de serviços que, se fossem quantificadas em dinheiro, elas seriam realmente, honorariam muito para os custos da igreja, mas as pessoas fazem de forma voluntária. Por isso, quando estamos a falar de oferta, não estamos a falar simplesmente na perspectiva financeira, estamos a falar também na perspectiva de serviços que muitas vezes são prestados e às vezes esquecemos-nos de enaltecer estes pequenos gestos dos seus fiéis para com as nossas comunidades. Como podem ver, começamos 3 e agora estou quase aqui a terminar sozinho. Por isso o Gil manda-me uma mensagem agora a dizer que vamos até 19h30 e eu convido o Gil que quando forem 19h30, então possa tirar-nos do ar para que possamos então fazer um balanço em off de tudo o que aconteceu. Vi há pouco também ali a mensagem do Pastor Ossi contando um bocadinho da sua experiência ali no Xangongo, a experiência que temos vivido no Xangongo, Kunene, muitas das vezes faz com que tiremos um pouco que temos para ajudar os que mais carecem, por falta de uma fonte de receita da igreja. E poucos são os fiéis maduros na entrega dos dízimos, inclusive dirigentes. Ainda assim, a obra do Senhor tem ganhado bom porto dentro do possível. Esta é uma verdade e, com certeza, muita força, Reverendo Ossi, muita força, é uma realidade que está-se a viver no Xangongo e quero crer que é uma verdade que se desdobra em outras áreas também. Nos tempos em que, a nível da Igreja Congregacional, o Reverendo Joaquim Chialo era o secretário provincial no Cubango, contou experiências realmente de bradar aos céus das situações difíceis que muitos dos fiéis vivem nestas localidades. Muita força, muita coragem, Deus está convosco e com certeza Ele tem a solução. Vamos admitir que as soluções vêm sempre de Deus, desde que o busquemos em espírito e em verdade. Ele sempre irá apontar soluções práticas para que se acorda a situação das pessoas. O Gil, às 19h30, vai tirar-nos do ar e por isso temos ainda 9 minutos para dialogar com os irmãos e com as irmãs. E eu trouxe os textos que contava, já falei do texto de Atos, capítulo 5, versículo 34 ao versículo 39, quando, na verdade, os apóstolos Pedro e João foram colocados diante do Sinédrio, e quando um fariseu chamado Gamaliel chamou a atenção que não havia necessidade de combater a ação feita por aqueles homens, porque se fosse algo vindo de Deus, teria sustentabilidade. Caso contrário, morreria em pouco tempo. O irmão Aurélio Wambembe pergunta: eu tenho que dar os meus dízimos na igreja onde sou membro e nesta fase em que os templos estão fechados? Sim, irmão Wambembe. Bom, do ponto de vista do princípio organizacional e estrutural, as igrejas normalmente recebem os dízimos dos seus membros, recebem os dízimos lá onde são membros. Então, era uma questão de pode informar-se com as lideranças da sua igreja e eles com certeza vão orientar. Há quem diz assim: olha, como a gestão da igreja, são pretextos que muitas vezes ouvimos, como a gestão da igreja não me convence, eu prefiro investir o meu dízimo dando mesmo já aqui aos desfavorecidos, aqui em casa. Não, esta não é oferta de dízimo, essa é uma oferta que você está fazendo de benevolência para com as pessoas que estão carentes próximo de ti. A oferta de dízimo deve ser levada mesmo para a igreja, lá onde o irmão é membro. A irmã Carmelita: sim, reverendo Ovídio de Freitas Seng, tal como o apóstolo Paulo, no naufrágio, foram salvos pela fé. O barco danificou, porém todos saíram do naufrágio vivos pela fé. Exatamente.
Quando a conversa de Abacuque com Deus, também é um exemplo claro. Abacuque pergunta a Deus até quando permitiria o povo cometer atrocidades e pecados, e Deus impunemente olharia aquele cenário. Deus prometeu que enviaria um chicote, e esse chicote era o povo caldeu. Os seus cavalos eram ágeis, que nem as águias dos céus, e este povo iria realmente castigar o seu amado povo em Israel. E Abacuque até chegou a dizer, bom, Deus muito bem, mas os caldeus até acabam sendo muito mais pecadores que nós. E Deus disse, está bem, não escreva de tal maneira que mesmo quem passe a correr possa ver claramente o que você vai escrever, diga que o justo viverá pela fé. Então, esta é uma crise que nós estamos a viver, ela com certeza vai passar e tenhamos fé nisso, que o sol brilhará novamente, e esse é o choro que está a durar a madrugada, mas a alegria vem com o raiar do novo dia. A irmã Leontina agradece ao reverendo Quilende e a mim, e com certeza ao Gil, por este momento de interação. Estamos a 5 minutos de terminar. Vou começando já também a fazer a minha conclusão e fazer um apelo a que tenho plena convicção de que há muita gente que de diferentes denominações neste momento estão a acompanhar esta live promovida pelos Arautos da Fé, que é uma página do nosso irmão Gil Lucamba. Então, continuem a fazer de tudo para que se mantenha a presença, a chama de Deus na comunidade das quais sois membros. Creiam fielmente que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Isto está provado que as igrejas, com o pouco que recebem, conseguem fazer grandes coisas. Estou a falar de igrejas que, num domingo normal, vamos dizer, num domingo normal sem confinamento, a sua oferta muitas vezes não passa dos 150 mil kwanzas. No entanto, se formos a multiplicar esses 150 mil kwanzas vezes 4, que são os 4 domingos do mês, isto daria ali em torno de 600 mil kwanzas. Mas com 600 mil kwanzas, muitas dessas igrejas acabam fazendo obras, não só do ponto de vista de edificação de templos, mas também de assistência social, fazem grandes coisas. Por isso, não devemos nos sentir coibidos de dar a nossa oferta a Deus, dizer que isso já não significa nada. Isto não é algo. O que vale para Deus na oferta é verdadeiramente a oferta que vem do coração, o gesto. Deus é capaz de multiplicar, assim como no milagre da transformação ou multiplicação dos pães e de peixes. Por isso, mais uma vez, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Devemos encorajar-nos com estas palavras de tal maneira que consigamos manter a chama das nossas igrejas de pé. O irmão Manuel Direito, muito bom debate, estamos atentos a acompanhar. Forte abraço aos dignos pastores. Sou de opinião de que a igreja precisa inevitavelmente arranjar outras fontes de receitas para o melhor atendimento ao seu objeto social. Talvez uma aposta no setor imobiliário, onde o risco de perder tal investimento é muito menor. Sim, irmão Direito está na linha do reverendo Quilende. Eu devo confessar que a minha perspectiva é diferente. Eu tenho um grande temor de os exemplos que transporto nesta minha breve trajetória pastoral de aproximadamente 20 anos, estou a caminho de 20 anos desde a altura que fui ordenado pastor. As experiências não têm sido muito boas de pequenos investimentos da igreja. Depois, sobretudo, quando surgem pessoas a intitular-se pela força que deram, pelo empenhamento que deram como donas dos empreendimentos, e então sou da linha de muitos teólogos que defendem a questão da sustentabilidade da igreja, de que se a igreja ajudar os seus membros a prosperarem, então, consequentemente, ela vai prosperar. Esta é a minha linha, no entanto, é realmente uma reflexão interessante e respeito com todo o meu coração. Bom, estamos a 1 minuto e meio de terminarmos esta sessão e com certeza quando forem 19h30, lá onde o Gil estiver, com certeza ele vai dar um apagão
Quero agradecer a todos que se mantiveram conectados a esta rede social. Começamos os três, o Gil, que é o moderador, o reverendo Adriano, um abraço quilende para ele, e a todos vós, irmãos, por estarem a acompanhar-nos, a transmitir-nos o vosso calor a partir do lugar onde vocês se encontram. Realmente sentimos isso. Um grande abraço, que o Senhor continue abençoando todos e saibamos mais uma vez respeitar as normas estabelecidas pelo Estado, pelos órgãos de direito, porque esta é uma fase, vai passar e voltaremos a estar juntos num dia, abraçados, beijarmos-nos, para que, em nome do Senhor, consigamos então passar essa página, né? Temos fé que vamos sobreviver. Então, um grande abraço e até a próxima oportunidade. São agora, restam-nos poucos segundos para 19h30, então convido ao Gil para poder desligar este aplicativo, e um grande abraço a todos.